Olá, meus amores, tudo bem? Espero que sim. Boa tarde a todos os pais que me assistem. E vamos estudar? Para começar, vamos fazer uma oração. Tenho duas mãozinhas que prontas estão para fazer boas coisas de coração. 5 dedos nesta mão, outros 5 nesta mão. Cruzo agora todos eles para fazer uma oração. Senhor Deus, muito obrigado por tudo que tens feito em nossas vidas. Nos abençoa em tudo e nos ajuda a aprender mais uma lição. Abençoa os professores e também aos pais. Em nome de Jesus, amém! Então, agora a gente vai fazer a chamada. Vamos lá? Daniel Coelho, presente. Eliara de Jesus, Caion Ivan, Pedro Lucas, Pedro Paulo, Tiago Pereira, Wesley Arthur. Muito bem. E abram seus livros de português na página 31. Hoje nós vamos falar sobre gênero textual conto de fada. Vamos lá? Hoje vamos conversar sobre contos de fadas, essas histórias que trazem seres mágicos em meio a castelos e florestas encantadas. Assim como outras histórias trazidas pelos livros, os contos de fadas possuem um início, uma trajetória de acontecimentos e um fim. E, de maneira muito particular, os contos de fadas possuem características próprias. Vamos conversar sobre algumas, começando pelos personagens. Nós encontramos personagens humanos, assim como nós que estamos lendo ou ouvindo essas histórias, além de personagens fantásticos, como gigantes, fadas, seres dotados de algum poder extraordinário. No meio da trajetória de algum personagem, acontece algum fato extraordinário, algo fora do comum que permite que o universo mágico seja revelado e vivenciado. Geralmente, os contos de fadas terminam em um final feliz, porque os heróis ou as heroínas terminam mais fortes do que eram no começo da história. E nós, então, levamos valores como coragem, persistência, honestidade. Levamos esses valores para as nossas vidas, porque quando ouvimos uma história, também vivemos um pouco daquilo que ouvimos, não é verdade? Vamos agora ouvir uma história que se chama O Mingau Doce. Era uma vez uma menina que morava em um casebre muito pobre junto de sua mãe. Um dia elas não tinham mais o que comer e sentiram a ameaça da fome. A menina então partiu em busca de alimento na floresta. Mas, de forma inesperada, no meio da floresta, ela encontrou uma velha. Essa velha disse que sabia de todos os problemas da menina e sua mãe e queria oferecer um presente. Esse presente era uma panela mágica. Com isso, a menina e sua mãe nunca mais passariam fome. Era somente dizer, panela, cozinhe! Imediatamente, a panela faria um delicioso mingau de milho doce. E bastava dizer, panela, pare! E a panela pararia de cozinhar. Aconteceu exatamente tudo o que a velha disse. Mãe e filha ficaram muito felizes, até que um dia a menina saiu, a mãe resolveu fazer o mingau, mas se esqueceu das palavras que faziam a panela parar. Imediatamente, a panela começou a transbordar, encheu a casa toda e então invadiu as ruas do vilarejo, e ninguém mais conseguia andar por lá, até que a menina voltou e finalmente disse, panela, pare! E a panela parou de cozinhar. Dizem que naqueles dias, quem quisesse andar teria que atravessar caminhos abrindo espaço comendo mingau. Essa e outras histórias foram reunidas pelos irmãos Grimm, que caminharam por toda a Europa ouvindo e reunindo essas histórias em forma de livros. Era uma vez um vilarejo totalmente coberto de mingau?
Vocês acham que isso é possível? Graças a essas 3 palavras, era uma vez, o tempo dos contos de fadas é inaugurado, um tempo diferente do tempo dos calendários ou dos relógios. Nesse tempo existem os personagens mágicos. Esses personagens sempre auxiliam o personagem principal. Aqui na nossa história, encontramos a velhinha, que é um personagem mágico que surge de forma inesperada. Em Cinderela, temos a fada madrinha, que auxilia Cinderela. E em João e o Pé de Feijão, temos o velho, que troca os feijões mágicos pela vaca. Também notamos a presença de objetos mágicos. Na história de hoje, temos a panela mágica, que resolveu todos os problemas da menina e sua mãe. Já no conto Cinderela, temos a abóbora, que é um de tantos objetos mágicos. E em João e o Pé de Feijão, os feijões que crescem atravessando as nuvens. Além disso, acontecem os fatos extraordinários, que permitem a entrada de personagens no universo mágico. Na história de hoje, o fato extraordinário é o transbordamento do mingau sobre todas as ruas do vilarejo. Algo bastante fantástico, não é verdade? Em Cinderela, nós temos como fato extraordinário a transformação dos elementos que permitem Cinderela ir ao baile conforme ela deseja. E em João e o Pé de Feijão, mais uma vez, o crescimento extraordinário do pé de feijão que atinge o céu, chegando ao castelo do gigante. E como prática, livro de português, páginas 34 e 36. Pause os vídeos sempre que for necessário e caprichem nas suas atividades. Assim que terminar, envie na plataforma digital. E atenção, agora vamos entrar na aula de ciências. Sempre que for sair, pause os vídeos para não perder nenhum conteúdo. E abram seus livros de ciências na página 26 e 27. Hoje vamos aprender sobre solo. A aula de hoje vai ser solo. O solo é a camada mais superficial da crosta. Ele é composto por sais minerais dissolvidos na água intersticial. Intersticial é que está ali no meio, tá? Seres vivos e rochas em decomposição. O solo ele pode ser visto sob diferentes pontos de vista. Para quem trabalha com agricultura, o solo é a parte onde ele vai plantar, vai desenvolver um vegetal. Para o engenheiro, o solo é aquele local onde vai construir um prédio. Então nós temos vários tipos de observações em cima dele. E ele tem grande importância na vida de todos os seres vivos do nosso planeta, assim como os outros elementos como a água, o ar, o fogo e o vento. E é do solo que a gente vai tirar parte dos nossos alimentos e é sobre ele que a gente constrói nossas casas, como eu acabei de falar antes. E como esse solo é formado? Qual que é a formação e qual que é a composição? O solo vai ser formado a partir de elementos do clima, que a gente chama de intempéries, que são calor, frio, água e vento, e que com o tempo e a ajuda de alguns organismos vivos também, vai acabando transformando as rochas, diminuindo seu tamanho até transformá-las num material mais ou menos solto e macio, que também vai ser chamado de parte mineral do solo. Então funciona mais ou menos assim, como vocês estão vendo. Nós temos a rocha, que nós chamamos de rocha matriz também, é a principal, é a inicial, né, aquela que vai começar o processo, e geralmente essas intempéries vão ocorrer de acordo com o tempo, com calor, frio, dilatou, contraiu, acaba que ocorrem rachaduras na rocha. Basta você viajar para qualquer lugar e olhar uma pedra que você vai ver que ela está cheia de fraturas, cheia de fissuras. E aí depois dessas fissuras serem feitas através do calor e do frio, a água e o vento atuam levando os fragmentos dessa quebra para longe. E eles, além de levarem para longe, eles vão ajudar a sedimentar cada vez mais. Eles fazem uma coisa que a gente chama de atrito, né? E esse atrito retira partículas dessa rocha. Logo que a rocha vai ser alterada, e é formado material mais ou menos solto, os seres vivos, animais e vegetais, como insetos, minhocas, plantas e muitos outros, assim como o próprio homem, vão passar a ajudar no desenvolvimento do solo. Ajuda misturando matéria orgânica, que é o caso de restos de vegetais e animais mortos,
com o material solto e macio que se transformou a rocha. Ela vai se degradando aos poucos e assim como vocês estão vendo aqui, essa fragmentação vai ficando cada vez mais profunda, né? E esses elementos, esses indivíduos vivos, eles vão atuar misturando matéria orgânica, que são os restos de vegetais e animais mortos, com o material solto e macio que transformou a rocha. E essa mistura vai fazer com que o material que veio do desgaste das rochas forneça alimento a todas as plantas que vivem no nosso planeta. Além disso, os seres vivos, quando eles morrem, também vão sendo misturados com material macio e solto, formando verdadeiro solo. Sabendo disso, qual que é a composição do solo, professor? O solo é composto de 4 elementos básicos, que são ar, água, matéria orgânica, que é restos de pequenos animais e plantas, e também os dejetos deles, e a parte mineral que veio da alteração de rochas, quer seja ele uma areia, quer seja ele um barro, quer seja ele qualquer tipo de sedimento dessa parte mineral que misturou com o resto. E o ar e a água, onde é que elas ficam? Se você parar para perceber a areia da praia, por exemplo, por mais que a areia esteja junta, ela não está completamente junta, ela tem espaços entre elas. Como elas são irregulares, elas não se encaixam muito bem. Então, esse espacinho vazio que ficou aí, ele vai ser preenchido por ar e por água. Então, nosso solo ele é composto, em sua maioria, por minerais, que somam aproximadamente 45%. Dependendo do solo, pode ser um pouco mais ou um pouco menos. O ar e a água dividem aproximadamente 20 a 30% cada um, podendo variar dependendo do tipo de solo que a gente está falando e do tipo de região que ele se encontra. E por último, os componentes orgânicos, que vão somar aproximadamente 5% mais uma vez, variando de acordo com o solo e com a região que se está. É diferente a quantidade de matéria orgânica de um cerrado em relação a uma floresta amazônica, que tem muito mais diversidade, muito mais quantidade de indivíduos. É interessante a gente ver que o solo ele se organiza de uma certa forma, né? E ele vai se organizar em algumas coisas que a gente chama de horizontes do solo. Basicamente, para a gente, nós vamos separar 4 tipos, que vão ser a rocha matriz, que é a base de toda a formação do solo, que está lá embaixo. A camada logo em cima dela, que vai ser uma camada com grandes fragmentos de rocha. Então vai ter pouca sedimentação e pedaços maiores de rocha, mas fragmentos, né? Uma camada acima que é pobre em matéria orgânica, mas que tem muitos sedimentos e muitos sedimentos mais finos. Então vai ser uma parte mais compacta do solo. E a última camada que vai ser uma camada rica em matéria orgânica e que vai apresentar grande quantidade de humus, que é essa matéria orgânica em decomposição já misturada ao solo. Dentre os tipos de solo que podem existir, nós temos 3, que cada um deles vai ter suas características próprias, tais como densidade, formato, cor, consistência e formação química. E são eles: o solo argiloso, que tem uma consistência mais fina e vai ser quase impermeável à água. Uma característica bacana do solo argiloso, que dá pra gente perceber, é a formação de lama. Toda vez que chove, que tem uma quantidade de água passando por cima, ou quantidade de água que vai ser depositada em cima dela, essa água demora a descer, ela forma empoçamentos. Ele é um solo muito bacana para se fazer agricultura, porque além dele ter uma quantidade de nutriente bacana, ele vai ser um solo bem firme para a plantação. As raízes conseguem se fixar bem. Um exemplo é o que a gente chama de terra roxa, que vai ser encontrada principalmente nos estados de São Paulo, Paraná e Santa Catarina. É aquela terra que, quando os italianos vieram para cá, eles cultivaram muito nela e chama terra roxa, apesar de ser uma terra vermelha, porque rosso em italiano quer dizer vermelho. Um solo argiloso também bem conhecido é o massapê, que ele vai ser de cor escura e também vai ser muito fértil e bom para a agricultura. O próximo solo é o arenoso, que vai ter uma consistência granulosa um pouco mais parecida com a areia mesmo, sedimentos um pouquinho mais grossos, e vai estar muito presente na região litorânea no Brasil. Pode se encontrar no interior? Sim, mas muito presente na região litorânea. Ele é um solo extremamente permeável à água, e por ele ser muito solto, os sedimentos serem maiores, não existe uma fixação muito boa das plantas em cima deles. Então é um solo que vai ter pouca cobertura vegetal e os vegetais que estão em cima deles ou são arbustivos ou as raízes são muito profundas ou muito espalhadas. É um solo que não vai ser interessante para a agricultura. E por último, o solo umífero, que é aquele que vai estar presente em territórios com grande concentração de material orgânico em decomposição, que é o humus, que eu já tinha falado lá atrás. E ele vai ser muito utilizado para a prática da agricultura, pois ele vai ser extremamente fértil, muito rico em nutrientes para as plantas. O solo umífero, geralmente, ele vai ter como base ou um solo argiloso ou um solo arenoso. Se você tira a cobertura de humus, embaixo dele vai ter um tipo ou outro anterior que eu já tinha falado.
E para praticar, livro de ciências, páginas 27 e 28. Pause os vídeos sempre que for necessário. Capriche nas suas atividades e assim que terminar, envie na plataforma digital. E não esqueça de estudar para fazer as nossas atividades avaliativas. E ficamos por aqui. Responda as atividades com capricho e não esqueça de mandar pela plataforma Clipe Escola. Estarei à disposição para qualquer dúvida. Até a próxima aula. Tchau!